Quero que você abra a palavra de Deus, que está lá em 2ª carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Então vamos lá. Antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Diz assim comigo: crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Pai, por essa palavra. Vem nesse momento da palavra falar conosco, ao encontro das nossas necessidades. Vem nessa noite edificar o nosso coração, vem consolar, vem exortar, Pai, através da palavra que é o próprio Cristo, o Verbo vivo e encarnado, em nome de Jesus. Espírito Santo, cuida do coração de cada um agora, enquanto ele recebe a palavra. Que em nome de Jesus nenhum pensamento venha vagar, que nenhum pensamento venha ter devaneio e alucinação, e que todos possam estar com a mente concentrada na palavra. Todo sono e toda canseira, em nome de Jesus, vai embora agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar, querido. A palavra de Deus. Pedro vem aqui com um desejo no coração, escrevendo essa carta para os crentes espalhados por toda a terra, dizendo para ele, desejando, inspirado pelo Espírito Santo, que eles cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Então ele deseja crescimento. Só que para crescer nós precisamos de adversidade, nós precisamos de desafios, nós precisamos de dificuldades, senão a gente não cresce. Deus trabalha dessa maneira, e a gente percebe que dessa maneira também a nossa vida cotidiana, tudo que acontece, há sempre um desafio, e quando a gente vence aquele desafio, a gente sente que nós crescemos mais naquela área, né? E Deus vem trabalhar assim conosco. Pedro está desejando crescer na graça e no conhecimento de Deus. Só que para a gente crescer na casa de Deus, para a gente crescer na caminhada com o Senhor, vai ser liberado para nós adversidades, tribulações, lutas, amém? Porque se a nossa vida ela for só bonança o tempo todo, querido, a gente não cresce. Muito pelo contrário, a gente acaba diminuindo, a gente acaba se enfraquecendo. E aí a gente não consegue mais caminhar com o Senhor, amém? Então, nós temos que aproveitar todas as adversidades, todas as lutas, dificuldades da nossa vida, e fazer daquele momento um degrau, para que nós possamos receber ainda mais do Senhor. Então, crente não pode fugir de luta, crente não pode fugir da adversidade. E é até antibíblico se você estiver orando: Senhor, tira de mim toda adversidade e toda luta, eu quero só vida boa. Isso aí não existe. Isso é antibíblico. O próprio Jesus disse o quê? No mundo tereis aflições, lutas, tribulações, adversidades, dificuldades, mas Ele dá uma palavra para nós de consolo. Sejam consolados, porque eu venci. O que Ele está querendo dizer, vocês também vão vencer. Vencer o quê? Vencer aonde? Na tribulação, na adversidade e na aflição. Amém? Querido, quem nasce nessa terra, eu acho que até por isso que as crianças já nascem chorando, porque sabe no mundo que está nascendo, nasceu aqui, já se lascou, vamos falar no português claro. É luta, querido, é luta. O tempo todo a gente está lutando, a gente está brigando, a gente quer... a gente o tempo todo tem desafio. Não existe quem nasça nessa vida e o tempo todo assim. Então, essa terra é terra de luta. Infelizmente é assim porque Adão pecou. Porque se ele não tivesse pecado, com certeza todos nós hoje estaríamos no paraíso. Mas porque ele pecou, a vida está aí, a luta está aí, nós não temos como fugir dela. É claro que você vai ver muitos pastores pregando, e algumas igrejas que tem essa linha, que vem para Jesus e agora está tudo resolvido. Não está tudo resolvido. Vai ter muitas adversidades,
muitas lutas, e eles dizem, não tem mais luta, com Jesus está tudo certo. Não está, querido. Eu posso dizer até que ficou um pouco mais difícil com Jesus. Não que é difícil que você não vai vencer, vai aparecer mais lutas e mais dificuldades, só que você vai vencer todas elas no nome de Jesus. Amém? O mundo tem aflição e nós temos aflição. Quem não tem Cristo tem aflição, e quem tem Cristo tem. Quem não tem Cristo não vence, tem que se drogar com antidepressivo, é o suicídio, é a droga, é a bebida, e vai de mal a pior. Nós também temos aflição, só que nós vencemos no nome de Jesus. A Bíblia diz, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Glória a Deus. Eu estou convosco todos os dias da sua vida. O que me alegra a continuar caminhando com Jesus é que Ele está comigo em todas as batalhas. Amém? Em todas elas Jesus está comigo. E se Ele está comigo e eu vou no nome dEle, eu sempre vou vencer. Amém? Diz para quem está do teu lado, cresça na graça e no conhecimento. Mas diz para ele assim, mas para crescer, você tem que vencer e enfrentar todas as adversidades. Amém? Então Deus não vai mudar nunca esse processo. Por exemplo, Jó não recebeu tudo em dobro na sua vida sem antes passar por uma grande tribulação. E eu posso dizer, acho que depois de Jesus Cristo, que levou todos os pecados e sofreu pela humanidade, eu não consigo ver outro homem depois de Jesus na Bíblia, a não ser Jó, que teve uma tribulação muito grande. Mas perceba, Deus não dá tudo em dobro para ele, porque lá no final do livro diz que ele recebeu tudo em dobro do que ele tinha perdido antes. Ele passou no meio por uma tribulação. O povo que estava cativo no Egito, houve uma promessa para eles, Moisés foi lá e disse, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Mas antes de chegar na terra, entre Egito e a terra que manava leite e mel, a terra prometida, o que tinha no meio? Deserto. Então perceba, o processo de Deus sempre é o mesmo para todo mundo. Cada povo, cada história, cada momento diferente, mas sempre passando por um momento de adversidade para ser colocado no mais. Jó recebeu em dobro, teve que passar por tribulação. Povo no Egito cativo e escravo, Deus diz, vocês não vão ser mais escravos e vai ter uma terra para vocês, mas antes passa pelo deserto. Amém? José, para se tornar o braço direito do faraó, antes foi vendido como escravo, ficou preso 13 anos e depois foi ser braço direito do faraó. Davi se tornou rei, mas antes ele teve que lutar com Golias, ele teve que matar leão, ele teve que matar urso, ele teve que fugir de Saul mais de 10 anos, depois ele subiu ao trono. Tudo isso é adversidade, é tribulação, é luta. Mas eu não vejo Davi em nenhum momento reclamando com o Senhor. Ele sempre está falando, o Senhor é meu guarda, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor está comigo, Ele é minha fortaleza, Ele é meu escudo, no meio das tribulações e perseguições e guerras que ele estava enfrentando, antes de se tornar rei. Deus prometeu lá atrás para ele foi ungido, tu vais ser rei de Israel. Querido, mas para chegar lá no rei, quanta coisa não aconteceu com ele. E aí a gente quer hoje, achando que viver com Jesus Cristo tem uma varinha mágica na mão que diz pim, 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 e vai tudo ficando benção. Querido, não tem essa varinha não, viu? Eu já sei que tem igreja que já chegou a vender essas varinhas, tá? Que as pessoas iam batendo nas coisas que queriam possuir, tá? Isso não existe, isso é lenda, viu? Então o negócio nosso mais é aqui na guerra mesmo, é na luta, é na oração, na perseverança, mas o Senhor sempre vai nos colocar no mais. Ele quer que a gente cresça, mas para crescer, nós que somos meninos, vamos ter que enfrentar muitas coisas para a gente virar homem, ou virar mulher no caso. Tem tribos de índio, que quando o adolescente que já está para ficar jovem, para ele virar homem, o que ele tem que fazer? Tem várias tribos que usam vários tipos de ritual, podemos dizer assim. Aqui no Brasil, eles pegam os jovens que para virar homem, então para você virar homem, então chega uma época do ano, pega todos aqueles meninos e fecha uma folha de bananeira assim, onde pode enfiar a mão lá dentro e enche de uma formiga lá, que ela é preta e gigante e ela tem ferrão.
E ele tem que enfiar as duas mãos ali, cheio de formiga, e ficar ali, aguentando. Aquilo dá febre, aquilo dá dor, aquilo quase acaba, quase mata com eles, mas eles ficam ali. Quando eles tiram a mão, foram declarados homens. Você percebeu? Cada lugar usa uma técnica. As tribos mais antigas, eu lembro de uns vídeos que eu assistia, que os caras faziam bang jump daqueles bem primitivos, né? Que em vez de ser, como a gente vê, um elástico, era um cipó. O cara sobe lá em cima e ele tem que pular com aquele cipó que dá um tranco nele, para ele provar que ele virou homem. Entendeu? Agora Deus usa um outro método. Não é o cipó nem a formiga, mas ele vai liberando para nós aí uma dificuldade aqui, uma desavença ali, alguém que nos trai aqui, alguma coisa apertada em alguma área, às vezes pode ser até na financeira, tal. Mas ele está fazendo tudo isso com um propósito. Eu quero que ele cresça. Para de ser menino, para de ser menina e comece a crescer na fé, no entendimento, na experiência. Amém? Deus tem um propósito para isso. Glória a Deus. Aí Jesus, ele se encarna no mundo e você fala assim, mas Jesus foi diferente. Foi o mesmo processo. O Pai do céu usou o mesmo processo com Jesus. Quando ele tinha 30 anos, foi batizado no Rio Jordão, a primeira coisa que Deus quis fazer com ele é jogar ele na fornalha. Meu filho vai começar o ministério, mas antes dele fazer qualquer milagre e pregar sobre o reino e libertar pessoas que estão cativas, eu vou colocar ele na fornalha. 40 dias de jejum, sem comer, sem beber. O diabo tentando ele o tempo todo, e depois no final a gente vê quando o diabo realmente aparece e tenta ele com as 3 coisas lá. Ele passou por uma fornalha. Depois, se você seguir o evangelho, se eu não me engano é o Lucas que dá mais esses detalhes, ele acaba de sair dos 40 dias, ser tentado e vencer Satanás. Diz a Bíblia que o Espírito Santo levou ele para Galiléia e ele já começa a curar, fazer milagres, pregar a palavra. Ó, de carpinteiro àquele que vai fazer milagres, no meio tem 40 dias de jejum e 40 dias de tentação. Mas não foi só ali, Jesus foi tentado até a crucificação, ele foi tentado. Mas a fornalha mesmo foi ali. Deus não muda esse processo, querido. Em Deus não há mudança. O mesmo processo que ele usou desde Adão, até com seu filho, até hoje, ele continua usando com todo mundo que está aqui na terra. E agora é a nossa vez de entrar nessa escola, que se chama Escola de Crescimento de Deus. Quando a gente se ingressa nessa escola, você tem que estar preparado para tudo isso. Você não está ingressando no Hop Hari nem na Disneylândia, querido. Você está ingressando num quartel general, você está ingressando num exército de guerra. Então Deus quer preparar na igreja homens e mulheres para a guerra. Amém? Para a guerra. E Ele vai usar esses métodos que são, às vezes, duros, mas se não for assim, você não cresce. E nem eu cresço. Glória a Deus. Entendendo, querido, a palavra de Deus diz em Hebreus 5:8, olha lá o que diz Jesus: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ó, Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Quem sou eu para querer que Deus mude o processo comigo? Se o amado dele, que se encarnou, teve que sofrer para aprender como homem a obedecer, quem sou eu? Aí continua: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Percebeu, querido? Jesus, para ser o sumo sacerdote, para ser o intercessor, ele também teve que sofrer aqui na terra. Então, se esse processo é com Jesus, quanto mais se dirá com cada um de nós. Amém? É o mesmo processo. Então, se você olhar para trás da sua vida, não sei quanto tempo você anda com o Senhor, mas se você olhar para trás e tentar enxergar Deus tirando todas as lutas que você teve, você sabe o que sobraria para você? Vergonha, vexame, e toda a glória que você recebeu seria tirada. Toda a experiência que você teve seria tirado. Toda crescer de fé seria tirado, porque foi tirado todas as suas lutas.
Por isso eu olho para trás, eu posso falar por mim, que todas as dificuldades que eu tive, todos os desafios que eu tive, adversidades, tribulações, aflições, eu dou glória a Deus por ter passado por ela. Porque hoje eu posso dizer que eu aprendi muita coisa, e tem muito ainda que aprender. Muitas meninices da fé foi tirado de mim por causa de tribulação, por causa de aflição. Às vezes a gente tem que passar por uma dificuldade para aprender a amar o próximo. Às vezes Deus tem que liberar um aperto para a gente valorizar aqueles que estão apertados. Você entendeu? Deus está trabalhando o tempo todo na minha vida e na sua, querido. Ele olha para você e ele diz, não pode ser só um broto, não pode só ser um rebento, eu quero que essa árvore cresça, eu quero que essa árvore lance ramos, eu quero que essa árvore dê frutos aqui na terra. Não tem como, vai ter que passar pelo processo. Glória a Deus, tem que passar pelo processo. Por que os filhos hoje estão crescendo tão infantis? Você vê jovens aí com 22 anos, parece uma criança de 10 anos, sem responsabilidade, sem juízo, sem amor, sem misericórdia, sem amar os próprios pais, porque cresceram e os próprios pais não educaram, foram dando tudo e deixando o menino crescer sem dificuldade nenhuma. Às vezes a gente tem que falar, sabe, como pai, às vezes a gente tem que falar algumas coisas, a gente tem que falar, ó, trabalhe, eu não vou dar. O filho tem que sentir a dificuldade de ganhar uma coisa, porque você vai dando tudo, sabe o que eles fazem? Daqui a pouco eles se destroem, eles quebram, tipo assim, eu não sei quanto custou. Mas quando o papai fala, por meninão falar assim, agora você vai trabalhar para comprar isso. Quando ele compra, ele fala, agora não, eu não posso estragar, eu sei quanto custou. Então, muitas coisas é para ser ensinado. E Deus usa esse processo com nós. Amém? Eu sei que você não gosta muito dessa palavra. Humanamente ninguém vai gostar, querido, mas é o processo. Se não for assim, não vai ter outro jeito. Viu? Não creia nesse evangelho de mamão com açúcar que tem por aí, porque as pessoas se iludem, dão tudo lá, depois perde tudo e vê que aquele evangelho não existe. Vem aqui, é só ofertar, é só dizimar, compra isso, compra aquilo, e está tudo resolvido na sua casa. Há um tempo atrás tinha gente fazendo uma campanha da vassoura. Você pagava R$1.000 numa vassoura, que o cara pagou. Quanto custa uma vassoura hoje? Uma vassoura que ele pagou 10, na campanha você pagava 1.000. A mesma vassoura, porque ele comprou no supermercado. E ele dizia assim, leva para tua casa. Ainda tinha o filme lá deles no monte, orando nas vassouras. É até bonito de ver eles deitados em cima, todos obreiros, para que a unção viesse na vassoura. Aí o cara ia lá, pagava R$1.000, levava para casa. Levava para casa e você varria a sua casa com aquela vassoura e todo o mal ia embora. Olha que fácil, querido. Aí eu não sei se o mal ia embora, mas o bem estava na conta dos pastores, né? R$1.000 cada vassoura. Você imagina uma igreja grande, quanto não arrecadou só com vassoura. Então não é assim que funciona. Ó, esse negócio de, leva. A casa de Deus, ela não pode ser confundida com um terreiro de umbanda, candomblé, ou um centro espírita. Você vai lá, o guia desce, você pede, ele dá, você vai embora, você paga, acabou, está tudo resolvido. Não é assim que funciona no reino de Deus. O pastor não pode ser confundido como pai de santo também. Põe a mão aqui, vai tudo resolver. Não. Sim, a gente ora, a gente crê que Deus faz, a gente tem visto Deus fazer. Mas não pensa, querido, que você vai ser o tchuk-tchuk, vai vir aqui, você não tem nada na sua vida, você não quer luta, você não quer nada, você só quer mar de rosa. Mas mar de rosa sempre vai ter espinhos, não esqueça disso, né? Até tem um mar de rosa, mas com espinhos. Mas tem hora que Deus não vai nem responder o que você está pedindo, porque aquilo foi Ele que liberou. Entendeu? A gente pode orar e tem que orar. Mas muitas vezes a gente vai ter a resposta que Jesus teve. Senhor, se for possível, afasta-se de mim esse cálice. 3 vezes ele orou, ele entendeu. Já entendi, pai, eu tenho que ir para a cruz.
Paulo orou 3 vezes: se for possível, tira de mim esse espinho. Eu não quero mais esse espinho na carne. E Jesus disse para ele: a minha graça te basta. Então tem coisas que a gente vai entender depois: isso aqui é Deus que liberou. Mas tem coisas também que a gente vai entender que não foi Deus, e essa a gente tem que lutar mesmo e falar: embora isso aqui em nome de Jesus eu não aceito, tá? É assim que funciona. Mas tem coisas que a gente vai entender que é Deus que está trabalhando com a gente. Amém? As desvantagens de nós não passarmos pelas adversidades são essas. Diz assim comigo: frouxidão, inexperiência, desespero, vergonha e fé inexpressiva. Tudo isso aí são frutos de nós não passarmos luta se nós quisermos uma vida boa. A gente vai receber tudo isso. Isso aqui, querido, está nesse evangelho, está nessa carta de Paulo aos Romanos. Olha lá, frouxidão está aqui no começo, Romanos 5,3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? O primeiro fruto da tribulação é perseverança. Perseverança é o contrário de frouxidão, porque perseverança é aquele que insiste, aquele que vai, aquele que não para. A tribulação está ali, está fazendo ele ser perseverante até passar aquele momento. E aqueles que não querem passar são frouxos. Se não recebe, não tem perseverança. O crente que não recebe, o crente que não passa por dificuldades liberadas por Deus, ele jamais vai ser perseverante na vida. Porque mal ele começou a lutar por uma coisa, ele já desiste e volta. Mal ele entrou na guerra, ele já abandona a espada e sai correndo. A luta nem começou, ele já está abandonando o ringue, ele já está pulando para fora. Mas se você ficar firme, querido, a primeira bênção que você recebe é perseverança. E se não for perseverança, a gente não ganha nada. Estados Unidos estava guerreando, eu não me lembro com que país lá atrás. Meu pai, como é que chama aqueles bichinhos do zóio esticado? Não é Vietnã, isso, vietnamitas. Obrigado. E diz que para conquistar uma montanha, eles tentaram invadir ela 14 vezes. 13 eles perderam, mas na 14ª eles conquistaram e acabaram com o inimigo, porque era uma base muito forte lá em cima. Então eles recebiam um chumbo lá embaixo 14 vezes, na 14ª venceu. Perseverança. Vai cavar o poço, porque você quer água, cave até achar água. Enquanto você não achar, não para de cavar não, e vai fazendo um buraco, está ficando quente, está ficando escuro. Não, uma hora essa água vai surgir. Porque você cavando, uma hora você acha a água, amém? E nós não podemos desistir. Então, se na minha vida nunca tiver nenhuma dificuldade, eu não posso dizer que eu sou uma pessoa perseverante. E quem não persevera não é só na igreja, não é só na vida. Em tudo, quem não persevera, querido, nunca chega ao seu objetivo. Nunca chega no seu objetivo. Nós vemos muitas histórias de pessoas muito pobres, pessoas de favelas, pessoas que ninguém dava nada, mas a pessoa põe no coração: um dia eu vou ser médico, um dia eu vou ser jogador de futebol, um dia eu vou ser dentista. E aquela pessoa vai na dificuldade, perseverando, chega lá na frente, diploma na mão, e vai exercer sua profissão. E tem muita gente que usa desculpa: eu não tenho, é melhor eu ficar. Não, querido, se tiver perseverança, a gente chega no nosso objetivo. Mas perseverança tem dificuldade. Amém? Diz aqui: nos gloriamos na tribulação, porque ela vai dar um fruto para nós que se chama perseverança. Se você não tiver perseverança, nem no céu você vai morar, querido. Porque, vamos falar de verdade, né? Para a gente morar no céu, a gente enfrenta muita dificuldade. A gente tem que renunciar a muita coisa. A gente tem que perseverar na santidade, sem o qual nós não veremos a Deus. Tem muita gente voltando para trás. Tem muita gente que já perdeu o céu faz tempo, porque não tem perseverança. Porque aqui é o paraíso, aqui na terra. Aqui não é paraíso, querido. Paraíso é lá em cima, aqui é lugar de guerra, amém? Lá nós vamos descansar das nossas lutas e labutas. Lá não haverá choro, lá não haverá tristeza. Aqui tem tristeza, tem luta, tem dificuldade. E é aqui que nós precisamos labutar, amém?
E aí vamos falar a outra coisa. Então, tribulação produz perseverança, e a perseverança o quê? Experiência, que é o contrário do que nós lemos lá em cima, do que nós falamos. Inexperiência é fruto de quem não quer ter dificuldade. Então a perseverança, ela vai trazer o quê? Experiência para você. Você vai ser uma pessoa experimentada naquela área. Você vai falar de algo que você sabe, que você experimentou, que você passou. Quando você passou por tudo aquilo, você está aqui na frente com a vitória e você está experimentado. Você vai dizer para todo mundo, ó, pode ir que dá certo. Eu já passei, já fui experimentado, ó. Todo mundo falava, não vai dar, não vai, fechou, parou. Mas Deus estava comigo, eu fiquei firme e Deus foi comigo. Deus foi comigo. Querido, senão a gente não tem experiência para contar. A gente vai conversar com alguém, a gente não tem nenhum testemunho para dar. Por quê? Porque a sua vida é você não quer dificuldade, você foge de tudo. Toda luta você corre, nunca vai ter uma vitória para contar. Pensou se vai testemunhar de Jesus, que você não tem nada para falar de você? De você não tem nada, então você é uma pessoa inexperiente. Então nós temos que ser experimentados. O exército, de vez em quando, eles fazem uns treinamentos de ir para a selva e ficar 15 dias na selva, por exemplo, só comendo coisas da selva, raiz, animais, passando frio, entrando em água, saindo de água. E jamais um soldado pode contar que ele foi experimentado e venceu aqueles 15 dias e chegar, ó, eu fui, eu passei, consegui sobreviver. O que a gente aprendeu aqui no quartel realmente funciona, porque eu comi da raiz tal, eu consegui fazer armadilha para peixe, tudo lá no meio da selva. Então você é uma pessoa experimentada. Agora você ficar falando que o outro passou, mas você não sabe, você não experimentou. Amém? E a experiência, o que ela traz para a gente? Esperança, que é o contrário de desespero. O crente que é experimentado, ele sempre tem esperança, ele nunca está desesperado. Ai, mas e agora? Espera em Deus, né, Del? Espera em Deus. E agora? Espera em Deus. Deus daqui a pouco, nem se for no último segundo do round, antes de bater, ele aparece e diz, estou aqui, sou fiel, não te abandono. Está aqui o que você estava esperando. Porque se tudo que a gente for pedir, Deus der na hora, a gente não é experimentado na fé. A gente acaba não tendo essa esperança. Então, hoje fica mais fácil caminhar no sentido de que eu posso esperar em Deus, porque até aqui Ele foi fiel, é fiel e vai continuar fiel. Você sempre tem esperança. Ah, o médico falou que vai morrer. Eu tenho esperança. O Deus que eu sirvo é aquele que bate o martelo por último. Então o que ele falar, está falado. Se ele quiser que eu vou, amém. Mas ele pode curar-me se ele quiser, amém. A gente tem esperança que Deus sempre pode aparecer e mudar toda a situação, porque sempre ele fez assim, amém. Então a gente tem esperança. Você vai ver aquele povo que estava com Moisés, chegou diante do Mar Vermelho, e Deus deixou até o último momento o exército chegando, o mar na frente e não tinha para onde ir, desespero total. Deus disse assim, eu estou levando esse povo para o deserto, eu preciso fazer com que eles sejam experimentados e tenham esperança, saber quem sou eu. Aí Deus abre o mar para eles, querido, eles passam, aí fecha e mata o inimigo. Só que teve muita gente ali que era cabeção, a maioria era cabeção. Por quê? Daqui a pouco estava lá no deserto e esqueceram que o Deus que abriu o Mar Vermelho podia dar água lá no deserto. Porque, querido, não é fácil abrir um mar. Vocês acham que é fácil abrir um mar? Com águas profundas, você acha que é fácil ficar segurando duas paredes e secar aquele barro que estava no meio? Você pensa que é fácil fazer isso? Deus fez. Para dizer para eles, tenham sempre esperança. Eu posso dar para você pão que cai do céu. Eu posso dar água para vocês. Eu posso fazer com que a roupa de vocês nunca envelheçam. Porque eu sou o Deus do impossível, mas eles não entenderam isso, a maioria não entendeu, por isso que morreu tudo no deserto. Nós não podemos ser crentes sem esperança, querido. O Deus que estava lá com Moisés, eu não lembro quanto tempo antes de Cristo, mais de 3.000 anos antes de Cristo, é o mesmo que está aqui conosco, não mudou nada. Será que esse Deus que abriu o mar lá não pode abrir o nosso aqui? Mas ele vai fazer você ficar na frente do mar.
até o último segundo. O inimigo está chegando, Deus, daqui a pouco abre. Pode ficar sossegado que ele abre. Você pode ficar sossegado que ele abre. Por que o crente vive tão desesperado hoje? Tudo meninão sem experiência, caindo nessas balelas que tem por aí. Vem, vai, compra, é só jogar sal, é só jogar óleo, querido. Se fosse assim, era muito fácil. Não funciona. Por isso eu estou trazendo para você um evangelho nessa noite realístico. Não é ilusão, eu estou falando a verdade para você. Não estou te iludindo, já estou te avisando que a coisa é difícil, mas com Cristo fica fácil. Com Cristo nós passamos. Eu tenho que exercitar a minha fé, ser experimentado para que eu possa ter esperança. Amém? E aí tem a palavra que eu não pus aqui, né? Mas eu vou ler para você. 2 Coríntios 4:17. Olha o que Paulo vai dizer. Parece até uma piada, né? Porque a nossa leve e momentânea tribulação, mas não era leve. Paulo sabia que a coisa era bem pesada, né? Mas ele estava dizendo, comparando com a eternidade. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, qual é o resultado? Produz eterno peso de glória acima de toda comparação. Ó, glória. O contrário de glória é vergonha e vexame. O que Deus está querendo dizer, vocês querem glória, vocês querem honra, vocês querem um peso eterno de glória, de muita glória, a tribulação vai produzir isso. Nossa leve e momentânea tribulação produz glória, e você vai se enchendo da glória, e cada vez mais vitória, e mais uma luta e uma guerra, e você está em outra glória. É o que Paulo diz, produz glória na sua vida, para que Jesus seja glorificado. Amém? Eu não estou dizendo para você orar e pedir tribulação, não faça isso. É na hora certa, Deus dá a medida certa e no tempo certo. Depois, é claro que sempre depois de uma guerra, o soldado precisa de um momento para descansar e pegar novo fôlego. Viu? Deus sabe medir essas coisas. Não pensa que também Deus vai botar você numa situação aí, acabar com a sua vida. Não é isso. Deus dá o tempo certo, na medida certa, na hora certa, você passa, Ele te dá um refrigério. É tempo de monte, descansar, tempo de vale, é tempo de guerra. Então é assim que funciona, amém? Enquanto nós estamos no monte, amola o machado, desce para o vale e corta as árvores. Ele dá o tempo para você subir e molar seu machado de novo, e assim vai. Glória a Deus, querido. A fé inexpressiva, que eu disse aqui, está em 1 Pedro 1,6. Porque, querido, o ouro só tem valor quando ele passa pelo fogo. O ouro que ainda não foi depurado é um ouro impuro, ele é barato, ele não tem valor. Mas quando você compra um ouro depurado, um ouro que passou na medida certa e todas as impurezas saíram, você tem certeza que você está comprando só ouro que é puro. Então, a fé, ela passa por esse processo. Está dizendo aqui, ó, 1 Pedro 1,6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Para que? Ele vai explicar. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé. E aí ele vai falar que valor que é esse? Muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, sua fé provada é como o ouro que passa pelo fogo. Diz que é mais precioso do que o ouro, a sua fé é provada. E essa fé provada vai redundar em louvor, glória e honra. Quando Cristo vier, você vai ter honra, glória e louvor com Ele. Amém? Fé provada. Se a sua fé não for provada, você não pode dizer que você tem fé em Jesus Cristo. Porque Jesus já provou a fé de muita gente que hoje está no mundo de volta. E diz, eu em ficar com esse Jesus estou fora. Olha, e correram. Então, se você continua firme no Senhor, porque a sua fé está sendo provada e você crê nele, amém?
independente do que possa acontecer. Tá? Chuva, sol, bonança, tempestade, você continua com Jesus e não muda, continua com Jesus e não muda. Tendo muito dinheiro, tendo pouco dinheiro, como Paulo, passando fome, mas também tendo muito o que comer, tudo posso naquele que me fortalece, ele diz, amém? Essa fé é fé provada, é fé provada, amém? As diversidades, querido, para encerrar, elas vão trazer 3 bênçãos para nós também, que eu quero acrescentar aqui. Diz assim comigo, rigidez. Rigidez é porque ela faz de você uma pessoa inabalável. As árvores que são escolhidas para madeiras, que precisam ser usadas em alguma coisa que vai ser construída de madeira, mas precisa ser madeira forte, eles vão escolher as árvores que estão lá no topo do monte, e não as que estão aqui no vale. Por que será? O que acontece no topo do monte que não acontece no vale? Vento, querido. Lá está ventando o tempo todo, e venta para lá, e venta para cá. E a árvore vai se mexendo, e ela vai se enrijecendo, a madeira dela fica madeira forte. Aquela que está lá embaixo, que não tem vento, que não tem nada, querido, você corta ela, ela é mais mole por dentro. As fibras são mais mole. Então uma bênção de a gente passar, quando Deus libera, é claro, pelas ventanias, pela tempestade, que você fica uma pessoa forte, nada te derruba tão fácil. O inimigo tenta com uma coisa, tenta com outra, mas você foi preparado por Deus para suportá-lo. A sua fé é provada, você continua firme. E mesmo na morte, querido, você sabe para onde você vai. Eu não consigo ver crente desesperado quando está morrendo, porque ele sabe para onde vai. Amém? Crescimento. Diz comigo, crescimento. Ó, eu até pus a foto desse bichinho aqui. Como é que chama esse bicho aqui? Lagosta. Existem vários tipos, né? Tem algumas que não tem essas garras do lado, elas são só com lagosta. O que acontece com a lagosta? Ela cresce e ela forma uma casca em volta dela. Só que ela fica apertada, ela começa a crescer, que começa a fazer mal para ela, começa a doer tudo. Sabe o que ela faz? Ela vai atrás de uma pedra, ou embaixo de uma pedra, ela se esconde num lugar onde o inimigo não a vê, e ela solta essa casca. Aí ela sai, a hora que ela estiver criando a casca de novo, ela sai de lá e vai viver a vida. Daqui a pouco ela cresce de novo, a casca está doendo. Ela está passando por luta, por tribulação, por dificuldade e adversidade. O que ela faz? Imagina se a gente desse um Dorflex para ela. Ela nunca ia crescer, ia ficar aquele negocinho sofrido e pequeno. Mas o que ela faz? Ela vai, enfrenta a situação, vai lá atrás da pedra, fica lá um tempo, porque é uma luta para sair dentro daquela casca também, não é fácil, não. E ela solta a casca, espera o tempo certo e volta. Eu quero dizer para você que Deus vai permitindo isso na nossa vida, que às vezes os momentos sejam apertados, para a gente entender que Ele quer que a gente cresça mais do que a gente está. Aí você conseguiu arrancar aquela casca, passou pela vitória, amém. Mas Ele vai dizer, filhão, você não está no tamanho que eu quero ainda, você precisa chegar na plenitude de Cristo. Enquanto nós vivemos aqui como lagosta, e tira a casca, cresce casca, e tira a casca, e cresce casca, e vai assim até o fim da nossa vida. Mas agora, se você quiser ficar tomando Dorflex o resto da vida, pode tomar. Você vai maquiar essa dor e não tem o propósito de Deus na sua vida. Você vai ficar fugindo o tempo todo, não vai crescer. Vai ficar aquela coisinha pequenininha com casquinha dura. Amém? Deus quer que você seja um lagostão. Diz para quem está do lado, Deus quer que você seja um lagostão. Amém? A esposa do Pedrinho está até de vermelho, já parece uma lagosta já lá. Samuel também. Vamos virar lagosta, gente. Amém? A última coisa, diz assim comigo, beleza. Oh, beleza. Ó, o que é isso aqui, querido? É uma pérola, mas ali, é que não está o bichinho ali, como é que chama? Ostra. As pessoas se matam para achar uma ostra, para catar uma pérola, porque a pérola tem muito valor. Só que o que faz formar a pérola na ostra? O processo é gostoso?
entra grãos de areia dentro dela, e esses grãos de areia mole começa a ferir ela, tem que ter ferimento. Quando fere ela, ela solta uma substância chamada nácar, e ela envolve essa pedrinha para que a pedrinha não mais fira ela. Mas ela começa a ser ferida, ela vai envolvendo, e essa pérola é um monte de nácar que tem em volta de uma coisa que estava ferindo ela, no caso um grão de areia. Então percebe o processo, uma coisa tão valiosa chegou àquele ponto porque teve ferimento. Para a igreja ser essa coisa linda que Jesus pôs na terra, essa pérola, ele teve que ser ferido na cruz. Perceba o processo, é assim. Então, para você se tornar também uma pérola, querido, né? Você vai ter momentos que Deus vai liberar uns grãozinhos de areia em você para te ferir. Coisas que vão te ferir, mas só que você vai orando, você vai exercendo a sua fé, você vai colocando nácar ali, você vai glorificando a Deus e dando graças por tudo, você não murmura, você não briga com Deus, você não fica de mal com Deus, e aquele nácar vai envolvendo louvor, graças, daqui a pouco, você ganhou uma pérola. Aquele ferimento te trouxe uma grande bênção, e isso é a beleza da igreja. Como bonito o crente, quando ele passa por luta, não vem ele reclamando, dizendo, ó dia, ó desgraça, porque Deus me mata, mas ele dizendo, Senhor, tudo posso em Ti, eu continuo, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Porque todos aqueles que olharam para o Teu rosto, como diz o Salmo, não sofreram vexame, e eu estou aqui contemplando a Tua face, e não o problema que me fere. Amém? E assim, você se transforma numa pérola de grande valor. O pai olha lá em cima e diz, olha, que pérola, que pérola. Mas tem crente, querido, que não quer isso aí não. Primeira luta, a semente do evangelho já vai embora, já sai do coração. Desespera, não sabe que Deus está no controle de tudo. Ele é criador dos céus e da terra e diz que Ele é o justo juiz de tudo, Ele está no controle de tudo, querido. Ninguém faz nada se Deus não permitir. Até o diabo, para fazer qualquer coisa, precisa pedir permissão de Deus. Quer dizer, se Ele é meu pai, né, e até o diabo precisa pedir para Ele para fazer qualquer coisa, se não tiver permissão não faz, e Ele é meu pai, o que eu vou me preocupar? Amanhã eu não tenho o que comer. Durma e dê graças ao Senhor pela comida que o Senhor já vai te dar amanhã. Porque no deserto nem um dia Deus esqueceu de mandar o maná e dizer, hoje eu esqueci, que coisa, meu Deus, que cabeça. Quer dizer, Ele é Deus, Ele ia falar, meu Deus, não tem jeito. Eu mesmo, que coisa. Todo dia tinha maná, Ele nunca esqueceu. Amanhã você pode ter certeza que a comida virá. Amém? Sempre foi assim, querido. O mesmo Jesus que estava lá no monte, pegando alguns peixinhos e pãezinhos, dando graças ao Pai, e multiplicou aquele pouco, é o mesmo que está aqui. Se você tiver uns pãezinhos e peixinhos só para dar na mão dele, deixa que o resto Ele faz. Dê a sua fé, dê a sua crença, dê a sua vida para Ele. Dê tudo para Ele, que Ele vai fazer multiplicar o pouco que você tem. Então as adversidades da nossa vida nada mais é do que uma catapulta. Sabe o que é isso? Aquele negócio que puxa, né? Se amarra e depois... tinha antigamente nas guerras isso aí, eles colocavam uma pedra ali e pão, cortava, ela mandava a pedra lá dentro do castelo. Então, as adversidades da nossa vida é uma catapulta para lançar a gente para um novo nível, para um nível mais alto do que nós já estamos. Glória a Deus, queridos. Eu estou trazendo essa palavra para preparar você, não para enfrentar adversidades, mas para enfrentá-las e sair do outro lado com a vitória na mão. Os 3 jovens caíram na fornalha. A Bíblia diz que por causa da fé que eles tiveram, porque eles disseram, se Deus não quiser salvar a gente, você fica sabendo que a gente não vai negar Ele. Olha que fé que esses caras tinham, hein? Nós não vamos dobrar esse Deus seu, não. Nosso é aquele que está no céu, é aquele que fez os céus e a terra. Essa estátua sua, nós não vamos nos dobrar diante dela. E Deus, querido, honrou a fé. Eles foram para a fornalha aquecida 7 vezes mais do que o normal, que até os soldados que foram lançar morreram queimados de tão quente que estava.
e diz que nenhum fio de cabelo deles foram queimados. Ó, Deus não disse que vai livrar você da fornalha, mas também Ele não disse que você vai morrer na fornalha. Você vai para a fornalha, mas eu estou contigo, pode ficar sossegada, não queima. Todo mundo que está olhando fora está vendo você dentro, fala, olha, coitado do fulano, dessa ele não escapa, e Deus está lá dizendo com você, escapa sim, eu estou com você, nem um fio seu de cabelo vai ser queimado. Amém, querido? Jesus faz isso para que o nome dele seja glorificado em nós, isso também é honra. Pegar a gente que não somos nada, vasinho de barro aqui, que não tem valor nenhum, e dizer, é em você que eu vou ser glorificado. Eu vou usar a sua vida, eu vou fazer milagres na sua vida, coisas impossíveis para que todos vejam que o Deus que você serve, que sou eu, Jesus Cristo, é o Deus que é o verdadeiro Deus. Amém? Glória a Deus. Diz assim comigo, a tribulação trata com os duros e com os moles. Nossa, o tempo está longe, hein? Você põe uma água fervendo. Você põe 2 panelas fervendo. Vamos fazer assim, desse jeito, juntos. Uma você põe batata e a outra você põe ovo. Ovo da galinha. Quando passar um tempo, você vai pegar os 2. A batata vai estar que jeito? Mole ou dura? E o ovo de mole vai estar duro. Então Deus usa as tribulações para tratar com os duros com moles. Tem gente que chega na casa de Deus, o cara é durão, a mulher é durona. Eu sou assim porque eu não levo desaforo, porque eu sou assim, sou assado. Deus fala, peraí, que eu vou fazer ficar uma batata molinha. Aí ele cria situações, a mesma água fervendo, amolece aquela coisa tão dura, né? Tão sangue quente, aí fica um sangue friozinho. Aí vem o outro que é mole demais, e Deus também não quer mole demais, é muito mole. Deus fala, epa. Então, nesses Deus trabalha como se fosse o ovo. Então, Deus libera aquela água fervendo, aquele momento, a pessoa de mole passa a ser mais duro com as coisas. Duro no sentido de não ficar choramingando, e tão depressivo e para baixo e triste, mas começa a se levantar e a ficar mais duro. Entendeu? Então, tribulação serve para isso, luta serve para isso, diversidade serve para isso. Se é frouxo na fé, é mole demais, Deus vai liberar situações para você ficar forte na fé. E o outro que se acha tanto, que acha que pode fazer as coisas tão quanto Deus faz, que ele acha que até é um Deus, Deus diz assim, vou provar que você não é Deus. É o que ele fez lá com o Nabucodonosor. Saiu do reino dele, porque Babilônia naquela época, querido, era o que era. Era um reino de glória, dominava tudo. E o cara, ele construiu os jardins suspensos, que até hoje são maravilhas, né? O primeiro a construir jardins suspensos da Babilônia, mas era uma coisa linda. E quando um dia ele saiu lá na sacada, o Daniel já tinha avisado ele que Deus ia podar ele, ia cortar ele se ele não desse a glória a Deus. O que ele fez? Oh, mas que glória esse meu reino, porque eu. O que Deus fez com ele? Está achando que você é Deus? Vou mostrar quem você é. Diz que ele virou um bicho, cresceu penas e unhas, e ele ficou lá um tempo, a Bíblia não fala quanto, mas ficou um tempo pastando como bicho, comendo erva como bicho, como boi, e depois um dia como bicho, ele olhou para o céu e resolveu dar glória a Deus, e disse, Senhor, só o Senhor é Deus. Entendeu? Deus sabe tratar com esse tipo de gente, querido. Dentro da igreja e fora também. Como é que chama esse daí da Venezuela que morreu há pouco tempo? O Chaves, né? Chaves vivia roncando nos microfones e no vídeo. O reino de Deus não é como Jesus disse. O reino de Deus é aqui, ó, é no meu governo, porque o reino de Deus... E dizendo que odiava Israel, com as entranhas eu odeio esse povo Israel. Morreu de câncer. Deus disse assim, vou mostrar quem é você. Você vai ver quem é você. Querido, Deus sabe tratar com as pessoas, tá? Aqueles que chegam na casa de Deus se achando demais, Deus cozinha ali e vai ficar uma batatinha molinha. Pode ficar sossegado. Então nós estamos nesse tratamento, cada um de nós. Eu não sei se eu sou ovo, se eu sou batata, você sabe o que você é, cada um de nós sabemos. Mas acha aí o que você é, mas que Deus vai tratar com você, vai para o seu crescimento, viu?
Glória a Deus. Então vamos usar as adversidades ao nosso favor, querido. Está acontecendo, já entrou nela, não tem como sair? Tá bom, já que estamos aqui, entrou na chuva para se molhar. Senhor, agora vamos embora. Estou com o Senhor, vou orar, vou crer e vamos passar esse negócio junto. Sempre como Moisés, seja esperto, querido. Não queira vencer no seu braço. Diz assim: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Mas o Senhor sempre está com a gente, amém? Estou com vocês todos os dias da sua vida. É só clamar que Ele vem. Aliás, Ele já está, né? Ele só se manifesta naquele momento para te ajudar. Mas Ele já está com você, Ele vive com você, Ele mora com você 24 horas. Buscai-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Glória a Deus. Então não reclame mais das suas lutas. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que vivem momentos reclamando, ou que muitas vezes fica questionando Deus. É hora de parar de brigar, é hora de parar de questionar, é hora de pegar a sua espada e ir para a guerra. Não ficar reclamando, não, mas eu tenho que ir, eu tenho que enfiar a espada, eu tenho que estar naquele sol, naquela poeira, eu vou suar. Querido, é hora de você fazer isso e parar de reclamar. Amém? Senão nunca você vai ter o gostinho da vitória. Nunca você vai ter uma experiência para contar. Nunca a sua fé vai ser provada e acrescida. Porque fé, ela é dada, mas ela tem que crescer em nós, ela tem que expandir. Não pode ficar com essa fé de 20 anos que você conheceu Jesus, está com a mesma fé. Aquela fezinha tão pequena, querido. Amém? Tem que crescer, ser experimentado. Experimenta aqui, cresce, experimenta ali, cresce, experimenta lá, cresce. Senão você não pode dizer nem que você tem fé. Glória a Deus. E se deixar, eu continuo falando aqui, então vamos parar. Amém?